Hoje no nosso show, Gilda Matoso, assessora de imprensa das celebridades e viúva de Vinícius de Moraes, nos contará como foi trabalhar com grandes nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Erasmo Carlos, Cazuza e Rita Lee. Ela vai partilhar também momentos divertidos e inesquecíveis de seu romance com um dos pais da Bossa Nova. Se você é amante de livros, conheça a Livraria Strand em Nova York, com suas 18 milhas de livros e estratégias de marketing irresistíveis. E no segmento artístico, conheça o novo trabalho do talentoso muralista Eduardo Cobra em Nova York e a arte única do pintor Márcio Franco, que imortaliza a fauna e a flora brasileira com leveza e personalidade. A nossa convidada de hoje é Gilda Matoso, assessora de imprensa das grandes celebridades brasileiras e viúva de Vinícius de Moraes. Ela vai nos contar histórias extraordinárias hoje. Gilda, seja muito bem-vinda ao nosso show. Obrigada pelo convite, fiquei muito contente de participar. O prazer é todo meu. Gilda, grande parte da nossa audiência é formada por mulheres que saíram do Brasil para tentar a vida no exterior. Então eu gostaria de começar essa entrevista falando da sua carreira. Como é que foi a sua experiência como uma mulher jovem, tendo a coragem de ir morar na Europa e aprender línguas e fazer todas essas novidades, e como é que isso te ajudou a conhecer toda essa gente, socializar e eventualmente trabalhar com esses grandes nomes? Olha, na verdade, inglês eu já falava desde pequena, porque sempre estudei na cultura, enfim. E tinha um francês assim de ginásio, e quando eu cheguei em Londres para morar, eu comecei a namorar um italiano e comecei a estudar italiano. O namoro não foi para frente, mas o curso de italiano foi. E a minha professora me dava muita força e ela falou, você devia ir morar na Itália, porque você vai ficar falando, você tem bom ouvido, não sei o que e tal. E é assim que eu fui aprendendo. Agora, eu não fui tão assim com a cara e com a coragem, porque meu irmão mais velho, que é 20 anos mais velho que eu, era gerente adjunto do Banco do Brasil em Londres. E o outro irmão era da Comissão Naval. Eu tinha 2 irmãos morando na Inglaterra. Ajudou, né? Ajudou muito, eu fiquei morando com eles, enfim. E aí isso, depois fui para a Itália, e da Itália me incentivaram a ir fazer um curso na França para aprimorar meu francês, e assim foi. Espanhol também, eu já falava do colégio, tinha estudado no Centro Educacional Espanhol. Que maravilha. E aí você acha que essa questão de línguas e de tudo isso te ajudou Muito. Depois conhecer pessoas? Como é que chegou nos artistas? Olha, primeiro, quando eu trabalhei em Londres numa loja muito sofisticada que atendia fazia os papéis de carta do Palácio de Buckingham. Era uma stationery e loja de presentes. E ali eu vi Ava Gardner, eu vi Fred Astaire, eu vi a Rainha da Espanha. Uau. Todos eram clientes da loja. E a gente não podia nem sorrir mais um pouco, tinha que tratar como se fosse ninguém, entendeu? Então isso me tirou um pouco de deslumbramento de conhecer celebridade e tal, eu fiquei pianinho. E quando eu fui morar na Itália, eu conheci o Franco Fontana, que foi o primeiro produtor italiano a levar brasileiros para a Europa. Ele levou MPB4, levou Chico, levou Caetano, Gal, Elis, Jair, tudo que você possa imaginar ele levou para fazer turnês lá. E eu fui bater no escritório dele. Eu falei, eu posso traduzir os contratos e quando eu cheguei lá, ele falava português correntemente, eu fiquei arrasada. Mas, enfim, nasceu uma bela amizade, uma bela parceria. Ele disse, olha, toda vez que eu trouxer brasileiros, eu vou precisar de você, porque você me ajuda a cuidar deles, acompanhar para compra, para restaurante, não sei o quê. E assim foi. Poxa, que interessante e que incentivador. Tá vendo, moçada, que está aí no exterior? Aprender idiomas é fundamental. Então, e o network também, né, Gilda? Com certeza. Falando nisso, eu sei que você escreveu este livro maravilhoso, que falaremos depois no nosso segmento de autores.
que é assessora de encrenca. Adorei o nome. É uma arte belíssima que a gente vai detalhar depois no outro segmento. Fala pra gente de onde surgiu essa ideia de escrever esse livro maravilhoso e esse nome. Olha, eu sempre gostei de fazer diários de viagem, anotar coisas curiosas que aconteciam nas turnês e tudo, nome de hotéis, pro bem e pro mal, os que a gente adorou, os que a gente nunca mais quer se hospedar, enfim, restaurantes, tudo isso. E uma vez alguém falou, você devia fazer um guia de viagem. Eu falei, é uma boa ideia também. Mas, conversando com um dos meus irmãos, ele disse, você devia contar as turnês, tudo, que não só o restaurante, hotel, tarará, tudo que acontece de curioso, de interessante. E aí eu comecei a escrever sem compromisso. E aí o editor, o Paulo Roberto Pires, que eu conhecia mais ou menos, ela era jornalista aqui no Rio, ele falou, Gilda, eu tenho interesse de lançar seu livro, aí pronto. Aí foi, meu irmão arrumou, porque como eu escrevia tudo no meio das turnês, sem pontuação, sem acento, sem nada, escrevendo assim correndo. Meu irmão organizou tudo e aí eu lancei. E o nome? O nome foi minha filha, porque eu tenho uma filha que tem hoje 35 anos. Mas ela, quando era bem pequena, um dia eu falei assim, Marina, o que será que você vai ser quando crescer, né? Ela disse, eu quero ser igual você, mãe, assessora de encrenca. Ela ouvia assessora de imprensa, eu falei, essa menina é um gênio, porque ela descobriu minha verdadeira profissão, assessora de encrenca. Não falta encrenca com as celebridades que você tem no seu gabarito, né? Pois é. Que barato. Então, imagino que tem histórias maravilhosas que a gente vai falar depois aqui. Mas conta pra gente, da fonte, uma história engraçada que aconteceu com as suas celebridades. Olha, uma que eu acho muita graça, eu trabalhei 9 anos na indústria fonográfica. Primeiro na Ariola, depois na Polygram, que hoje é Universal Music. E eu conhecia todo mundo do meio, todos os artistas, gente de samba, Dona Ivone Lara, Erasmo, do rock, todo mundo eu conhecia. Eu não conhecia a Maria Bethânia. Eu vi que ela é muito reclusa. Ela é uma pessoa reclusa, ela não sai de casa, você não vai ver a Maria Bethânia numa farmácia, numa banca de jornal, nunca. Porque ela não sai. E eu já encontrei com vários outros, já encontrei com o Gal no supermercado, com o Tom Jobim na farmácia, enfim. Mas ela não. E eu tive um aborrecimento lá na Polygram num dia que eu tinha que ir na casa de Caetano. Aí fui para ver o negócio de uma capa de um disco dele. Ele falou, tô te achando com um ar meio tristonho. Eu falei, tô muito chateada, Caetano. Tô pensando em sair da Polygram. Ele era seu cliente na época? Ele era cliente da Polygram. Ele era artista contratado da Polygram. Ele falou, mas não faça isso, pense bem. Eu falei, não, fiquei muito aborrecida e tal. Se você souber de alguma coisa que eu tenha perfil para fazer, você me fala. Tá bom, tal. Voltei para o escritório. No dia seguinte, a secretária passou, Gilda, ligação na linha A para você. Eu falei, quem é? Ela disse, é Maria Bethânia. Eu falei, algum moleque aqui do escritório, que eu não conheço Maria Bethânia, ela não vai me ligar do nada. Aí eu atendi, ela disse, oi, aqui é Maria Bethânia. Eu falei, e aqui é Gal Costa, pensando que era brincadeira. Ela disse, como? Aí eu vi pela voz que era ela mesmo, né? Disse, Bethânia, desculpa, eu pensei que eram os meninos aqui do escritório brincando e tal. Aí ela disse, eu queria saber se você pode passar na minha casa pra gente conversar. Eu falei, posso. Eu trabalhava na Barra, ela mora na Estrada das Canoas e eu morava na Gávea na época. Então, eu saí um pouco mais cedo da Polygram, umas 5 horas, assim. Passei na casa dela, me atendeu uma senhora muito gentil e tudo. Falou, a senhora senta aí na sala e espera. Estava aquela hora do lusco-fusco, tudo escurecendo. E eu não ouvia um barulho que viesse de dentro da casa. Falei, gente, será que essa mulher está dormindo? Ainda vão acordar para ela vir e coisa. Aí nisso eu senti um cheiro de acarajé. E aí eu olhei para o lado, na mesinha do lado, tinha uma cestinha com os acarajés. Falei, meu Deus, que gentileza, que coisa e tal. Aí peguei um, comi maravilhoso. Falei, só faltava uma cervejinha agora para... Comi o segundo. Quando eu ia pegar o terceiro, ela entrou na sala e disse, meu Deus, não sei o quê. A obrigação de Ansan falou uma coisa assim, eu não entendi, não tinha nenhuma relação com o candomblé, eu não sabia nada.
E Era oferenda? era oferenda. Eu comi os acarajés. Aí, atrás, nessa mesinha em pé na parede, tinha uma imagem de Santa Bárbara, gigante, que é em Ançã, né? Ah, meu Deus. Menina, eu falei, ai, Betânia, será que eu vou passar mal? Ela começou a rir, disse, não, Gilda, não tem nada, você fez sem querer, inocentemente, mas tudo bem. Uau, que começo, que introdução, né? Eu falei, essa mulher não vai querer me contratar nunca, né? Mas ela me contratou, eu saí da Poligram e fui trabalhar com ela. Que maravilha. E outros nomes maravilhosos. Aí você chegou a trabalhar com Rita Lee, com Caetano, agora trabalha com Gil, né? Trabalhei com Erasmo, trabalhei com Cazuza muito. E... Que maravilha. Você foi até assessora do Canecão, não foi? Fui do Canecão, fui do Metropolitan, quando era Metropolitan. Fui do Mistura Fina e Jazz Mania. Uau. Muito legal. Fui de casas aqui do Rio, né? Casas de show, de coisa. Muito, muito legal. E isso. Aí. Falando ainda de celebridades, o nosso programa, ele patrocina o Festival de Cinema Celular em Nova York, que está levando brasileiros para Cannes. Então, como tem muita gente que adora cinema na nossa audiência, eu sei da sua amizade super íntima com o Pedro Almodóvar, que é um diretor maravilhoso, né? Extremamente polêmico. Tem gente que nem consegue, como a gente fala, wrap around his ideas, né? His mind. E aí eu tinha muita curiosidade, como eu imagino que a nossa audiência também tenha, de saber como é esse gênio, né? Tão excêntrico, né? Mas na intimidade, como ele é? Olha, eu conheci por causa de Caetano, né? Nós fomos fazer uma turnê e passamos pela Espanha, ele estava fazendo um show, nós fomos assistir, depois saímos para jantar. E ele tem um senso de humor incrível, né? Mesmo fora dos filmes, ele é engraçadíssimo e tal. Mas ele é uma pessoa muito assim, ele tinha adoração pela família dele, as irmãs e a mãe. A mãe morreu a certa altura lá. E que eu até conversei uma vez com ele sobre isso. Ele disse, eu tenho pena de eu ter tido dinheiro. Eu falei, por quê, Pedro? Ele disse, porque eu tirei minha mãe da aldeia dela, botei num hospital impessoal em Madrid, cheio de aparelhos ligados, e ela morreu ali. Ela podia ter morrido na aldeia, cercada das amigas, das vizinhas, da família. Eu falei, eu tive essa mesma sensação com a minha mãe. Enfim, mas ele é uma delícia de pessoa, engraçado. Ele escreveu o pós-fácil desse livro. Oh, meu Deus. A contracapa é um texto dele. É Caetano na abertura e Almodóvar aqui. Você tá maravilhosa, né? Simplesinha, né? Simplesinha, humilha, né? É o que todo escritor quer, né? Mas eu tô com pena, porque ele tá com problema de coluna, ele não viaja mais praticamente, que ele não aguenta o voo. Ele vinha até aqui ao Brasil, né? Ele vinha muito aqui. Ia para Bahia, para casa de Caetano, de férias, e ia para Santo Amaro, uma coisa. Que maravilha. Ele, Marisa Paredes, que nos deixou esse ano. E Tchema, o marido dela, que era presidente, eu acho ainda, presidente da Cinemateca Espanhola. 3 personalidades aí que você teve a oportunidade de conviver intimamente, né? Que maravilha. E falando em intimidade com famosos, eles vão querer saber do Vinícius, né, gente? Então, fala pra gente, por favor, como vocês se conheceram, como começaram a namorar. Quem ama o grafite conhece o artista paulistano Eduardo Cobra. Ele é um exemplo de que se você é bom no que faz, em vez de apenas sonhar, deve correr atrás e mostrar o seu talento. Cobra trabalhava num banco e um dia deixou o emprego para se dedicar ao seu estúdio. Em 2000, seus murais urbanos ficaram famosos no Brasil e em 2012 ele veio para Nova York, onde pintou 2 murais que o tornariam um artista global. Hoje, Cobra tem centenas de obras em 5 continentes e detém o recorde de maior mural grafitado do mundo. Primeiro com Etnias, com 2.500 metros quadrados, pintado para celebrar as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Essa marca foi superada por ele mesmo em 2017, com uma obra em homenagem ao chocolate, que ocupa um paredão de nada mais nada menos que 5.740 metros quadrados, às margens da rodovia Castelo Branco, em São Paulo. No início de outubro, avistamos nosso querido conterrâneo aqui em Nova York.
Pendurado num andaime, com seu sorriso cativante, ele terminava outra obra na famosa Quinta Avenida, nos enchendo de orgulho mais uma vez. Parabéns, Eduardo Cobra, que seu legado lembre o mundo que arte não precisa estar trancada em museus elegantes, mas imortalizada nas ruas, onde todos possam apreciar. E falando em intimidade com famosos, eles vão querer saber do Vinícius, né, gente? Então, fala pra gente, por favor, como vocês se conheceram, como começaram a namorar. Olha, nós nos conhecemos, eu como fã e ele como ídolo, num show em Niterói, que é da onde eu nasci. É o que toda fã quer ouvir. É. Aí fui ver o show, depois fui no camarim com meus livros de poesia para ele assinar, ele assinou tudo, muito gentil, muito querido. E aí eu ouvi no camarim que eles iam jantar na casa de Marília Medalha. Esse show era ele, Toquinho e Marília Medalha. Marília Medalha de Niterói. Eu era amiga, porque ele faleceu, do Chico Medalha, irmão dela, Marmoso. E aí eu falei, Chico, pelo amor de Deus, deixa eu ir nesse jantar. Eu nem como. Deixa eu ir nesse jantar na sua casa só para eu ficar perto do Vinícius, que ele era assim meu ídolo total. E aí fui, não sei o quê, e ele estava casado na época. Ele sempre esteve casado, né? E aí eu me ofereci para levar ele nas barcas. Não tinha nem ponte Rio-Niterói. Isso foi em 72. Fui levar ele na estação das barcas para ele voltar para o Rio, pegar a barca, não sei o que e tal. E aí passou. Logo em seguida eu fui morar na Europa. Quando eu estava morando em Londres, ele apareceu com Jorge Amado e Calazans Neto. Jorge ia lançar Teresa Batista Cansada de Guerra em inglês e o Calazans tinha feito as ilustrações do livro. Vinícius morava na Bahia nessa época, que era casado com uma baiana, e ficou muito ligado a Jorge e Calazans e tudo. E eles falaram, Vinícius, vamos conosco para a Inglaterra. Vinícius, não tem nada que fazer na Inglaterra. Vamos, você já morou lá, você fala inglês, a gente não fala, vai com a gente. Aí ele acabou indo. Aí teve um jantar na casa do Adido Cultural, que convidou meu irmão e minha cunhada. Meu irmão disse, olha, eu só vou se eu puder levar minha irmã, porque ela é louca pelo Vinícius. E que aí eu fui no jantar, aí sentamos, ficamos conversando, não sei o que e tal. Ele me pediu para sair com a mulher dele para fazer compra no dia seguinte, porque ela não falava inglês. E foi isso aí, foi acontecendo. Onde eu ia, o Vinícius aparecia. Depois de lá, eu fui morar na Itália para estudar, aperfeiçoar meu curso de italiano. E fui bater no escritório do Franco Fontana. Eu já contei do Franco, não? Falou do tipo de trabalho que ele fazia. É. E aí você e o Vinícius foram ficando amigos, É. né? Você falou que ele estava sempre casado. Pois é, você mas pegou ele nessa entre vez... casamentos, né? Espera. Dessa vez, em 77, que ele foi a Roma, era ele, Toquinho e Maria Creuza, o show. E aí saímos para jantar no primeiro dia, a Maria Creuza falou assim, ô Gilda, o poeta tá arrastando asa para você. Eu falei, você tá bem doida, né, Maria Creuza? Imagina, Vinícius é assim com todo mundo, não é não e tal. E aí ele falou assim, e seu francês? Ele falou, quais são os seus planos? Eu falei, Vinícius, eu não posso mais ficar na Itália, que a Itália estava um caos nessa época, negócio de brigadas vermelhas, bomba toda hora. Não tinha um desemprego imenso para italianos, que dirá para mim, né? Aí eu falei, mas também não tenho vontade ainda de voltar para o Brasil, não sei o quê. Ele disse, como é que está o seu francês? Eu falei, meu francês é de ginásio. Ele disse, você devia ir para Paris fazer um curso. Eu falei, será, Vinícius? Ele disse, eu vou mandar o Franco comprar uma passagem para você, você vai conosco. Porque de lá eles iam fazer show em Paris. E aí ele me deu essa passagem. E eu fui. Só que quando chegamos em Paris, chegou a mulher dele, que era uma argentina, que vivia muito em Buenos Aires aqui. Ele ficava muito só. Maria Creuza me contou isso. Esse casamento não vai prestar, porque Vinícius não sabe viver sozinho. E ele fica muito só e tal. E aí pronto, aí a mulher chegou e tal, nós trocamos telefones e tudo mais. Eu me inscrevi num curso para fazer no verão, 2 meses na Aliança Francesa em Paris. E assim foi, voltei para Roma,
fiz minha mala e fui para Paris. Eu tinha uma prima que morava em Paris. E fui morar primeiro com ela. E depois tinha até um personagem do Jô Soares que falava Je vis de bec. Eu comecei a viver de bico. Mas era tanto bico. Era tanto bico, menina. Era babysitter, era aula de português na Rhône Poulenc, que é a Rodia Têxtil, para os executivos que viriam para cá, para São Paulo. Eu dava aula na Rodia e dava na casa deles para as mulheres. Só para se manter na Europa ali, para me manter ali. Eu tinha feito um pé de meia, porque o tempo que eu morei na Inglaterra não gastava nada. Eu morava com meu irmão e fiz um pezinho de meia. Então, aí, isso. Aí até o momento que ele se separou, já estava em Paris, aí começou em Paris, né? Começou mesmo para valer em Paris. Nessa temporada em Roma, teve uma coisinha assim, mas não foi para frente, porque eu não acreditava. E depois, no ano seguinte, 78, o Franco levou todo mundo, Franco Fontana. Levou Elis, levou Jair Rodrigues e Maria Creuza. Depois levou Gal e Caetano, que ainda não tinham um grande nome lá fora, eles dividiam um show, metade era um, metade era outro. E aí veio o verão, eu fui passar as férias na Grécia. Quando eu voltei, Franco me falou: Gilda, agora em setembro eu vou levar o show que está fazendo o maior sucesso no Canecão, que é Tom, Vinícius, Toquinho e Miúcha. Eu falei: ah, que ótimo, que maravilha, não sei o que e tal. E aí foi, e aí Vinícius chegou sozinho. Eu fui buscá-los no aeroporto. Já na van ele ficou: Gildinha, senta aqui do meu lado. Eu fiquei sentado do lado dele, ele segurando minha mão e não sei o quê. Eu ouvia a filha dele, Georgiana, tocava percussão nesse show. Eu vi Georgiana falando com o Miúcha: meu pai já está atacando de novo. Aí ela viu essa ele cena não era mole, né? 1000 vezes, né? E aí pronto, aí eu ficava, como ele, todo mundo estava, o Tom estava com a mulher, Toquinho com a mulher, Miúcha e Georgiana andavam sempre juntos, tinham os músicos. E o Franco falou: Gilda, fica cuidando do Vinícius, porque ele tá sozinho, não sei o quê. E aí eu fiquei. Aí um dia eu fui acompanhar. O Tom começava o show, a determinado momento eu fui acompanhar ele até o palco. Aí fiquei na coxia, assim, ele falou para mim: sabe de uma coisa, eu tô apaixonado por você. E entrou no palco, eu quase desmaiei. Que entrada, né? Eu tive que ir embora para casa, porque eu fiquei... Eu morava com uma amiga minha de infância, que estava fazendo mestrado na França. Eu falei: Ruth, aconteceu. E você veio embora, sua idiota. Eu falei: Ruth, é porque eu fiquei tão assim, abobalhada. Nós tínhamos um jantar para ir depois do show, não fui jantar nenhum. Quantos aninhos você tinha, não sabe? 77 eu tinha 25. Jovenzinha ainda, né? Sonhadora, né? Vem o poeta e diz que tá apaixonado por você, né? Não é brincadeira, haja coração, né, Gilda? Que maravilha. Dali, no dia seguinte, eu tive que ir no hotel deles, pegá-los para ir fazer um programa de televisão lá em Paris. E aí tinham 2 ou 3 carros, ele veio logo no carro comigo. Eu falei assim: Vinícius, você lembra o que você me falou ontem antes de entrar no palco? Porque eu falei: vai ver que tá de porre, né? Ele falou: lembro e repito, é a pura verdade, mas não te aconselho, porque eu tô velho, tô doente, não sei o quê. Ficou se botando para baixo. Mas aí não teve jeito. Eu fui fisgada e aí, desse dia em diante, nós nunca passamos um dia mais separados. Ah, que bonito. Ele ficou primeiro em Paris morando comigo, num apartamenteco de estudante, dormindo em colchonete. Eu, ele e Ruth, essa minha amiga de infância, com quem eu morava em Paris. Estava apaixonado mesmo. Menina, e no mesmo andar, no outro apartamento, moravam outras 2 amigas nossas de Niterói. Ele dizia: eu sou o sultão da Rigambei, porque elas, quando chegavam do curso, ou do trabalho, uma trabalhava na embaixada e a outra estudava, elas iam lá para o meu apartamento, e aí uma fazia massagem no pé, a outra fazia cafuné nele. Ele estava como o diabo gosta. Gilda, as pessoas gostam muito de saber as excentricidades dos famosos. E principalmente no caso de artistas, o processo criativo. Então, quando eu morava em Londres, se dizia que com uma xícara de chá e um bom tempinho na banheira se resolvia qualquer problema. Eu ouvi dizer que o Vinícius era um adepto de estar na banheira longas mas não horas. do chá. Ele tomava, era o uísque e o banho de banheira. Isso era...
Melhor ainda, Melhor. né? Ele, inclusive, morreu na banheira. É né? mesmo? É. Conta pra gente tudo sobre a banheira. É. Ele tinha uma estação na banheira, Ele né? tinha a banheira e tinha uma tábua atravessada assim, que ele botava máquina de escrever, era no tempo de máquina de escrever, aqueles espelhos de aumento, barbeador, o uísque, o maço de cigarro e um cinzeiro. Escrivaninha. Uma escrivaninha, dentro da banheira, em cima da banheira. E ele ficava horas e horas e tinha toda uma técnica de deixar a rolha da banheira ligeiramente aberta e deixar a torneira entrando mais água quente, porque a água ia esfriando e ia esquentando. Era uma loucura. E eu logo que fui viver com ele, um dia tocou o interfone, a empregada falou, Dona Gilda, é a Dona Miúcha. Falei, Vinícius, Miúcha tá aí. Ah, manda ela subir. Eu falei, subir para onde? Para aqui, para o banheiro. Falei, você vai receber ela no banheiro? Claro, não tem importância nenhuma. Eu falei, gente, que loucura. É o escritório, Era não o é só a escritório. escrivaninha. Não, era o escritório. Aí a Miúcha veio, deu 2 beijos nele, sentou no bidê. E eu fui, sentei na privada, ficamos nós 3 conversando no banheiro. Eu falei, gente... E aí, depois disso, ele fez com várias pessoas, recebia na banheira e tal. Eu imagino que vocês já deveriam ter aquele banheiro já super transado, que já era meio uma sala de estar, né? Não era um banheiro simples e tudo, mas tinha essa banheira e essa tabuinha que era sagrado, né? Que bom. E que bom que então ele ficou ali até o fim, Até- feliz, né? é. Puxa vida. E ele tinha muita insônia. Quando ele acordava no meio da noite e tinha insônia, ele enchia a banheira, entrava nela, às vezes saía sem se enxugar, que era para não agitar o corpo para pegar no sono de novo. E eu tenho um sono pesadíssimo, graças a Deus, até hoje. Na época que era casada com ele, eu dizia, Vinícius, me chama amanhã, 8 horas, para eu ir na ginástica. Tá bom. Aí eu acordava, olhava o relógio, 9h30. Ele disse, Vinícius, você esqueceu de me chamar? Ele disse, eu não tenho coragem de chamar uma pessoa que dorme. Eu morro de inveja, não tenho coragem. Eu falei, gente, que loucura. É, um artista. Tem muito artista que sofre de insônia, infelizmente, né? Isso aí. Uma outra pergunta sobre ainda a parte artística e tudo. Você que, como uma profissional de peso que é trabalhando com tanta gente famosa, a dificuldade que é, no caso, trabalhar com os famosos em termos dos desafios, né? 1000 coisas para fazer. E os desafios de ser casada com alguém tão famoso? Olha, não tinha porque Vinícius era uma pessoa adorável. Você pode perguntar quem quer que tenha convivido com ele, desde o porteiro de um restaurante até... Ele era muito fácil de se lidar, tinha essas excentricidades, enfim. Mas era muito amoroso, muito carinhoso, era uma pessoa deliciosa. Não tinha perrengue com ele. E esse tipo de coisa? E o público, quando vocês saíam, o público Pois incomodava? isso, incomodava sim, porque eu nunca consegui ir num restaurante e ficar a noite toda só eu e ele. Às vezes era para comemorar uma data nossa, alguma coisa. Ela falava, olha o Vinícius ali, a pessoa vinha e sentava na mesa e ele dava conversa. E a pessoa ficava, mas ele também ficava na bronca, porque tinha gente que estava eu aqui, ele aqui, a pessoa sentava agarrada nele ali e botava o cotovelo na mesa, me deixava de fora. Ué. Aí ele falava, né, Gildinha? Ele me botava na conversa, entendeu? Para a pessoa se tocar. Nossa, já está te interrompendo e ainda te exclui, né? Fala Que rude, sério, né? Sem sem dúvida, complicado. E uma outra coisa que as pessoas gostam muito de saber é o seguinte, como o nosso público tem também americanos, né? Quando se fala em boemia, se pensa naquela Paris dos anos 20, ou no Rio de Janeiro, naqueles anos dourados dos anos 50 maravilhosos, né? E o Vinícius viveu bastante disso. Segundo o Drummond, o Vinícius é o único poeta que viveu a vida de poeta, né? Eu adorava ouvir isso. Então, você que teve o privilégio de estar na intimidade com ele, o que é a rotina de alguém boêmio, mas que não é aquele boêmio do estereótipo que não chega a lugar nenhum? Alguém como o Vinícius, que é um imortal, que é uma pessoa de sucesso. Ele não... Porque não tinha, depois dos anos 70, não tinha mais boemia propriamente dita. E ele gostava muito de gente, Vinícius. Então, minha casa tinha gente todo dia. Que a pessoa ligava para perguntar uma coisa, ele disse, vem aqui tomar um esquinho comigo, a pessoa ia. Enfim, minha casa tinha gente todo dia, ele adorava a casa cheia. Os filhos dele, enfim, neta.
Mas ele contava muita coisa da boemia dos anos 50. Nossa, Antônio Maria, que era um cronista e jornalista pernambucano maravilhoso, era compadre, era padrinho de uma das filhas de Vinícius, muito amigos. E eles saíam muito juntos, porque Antônio Maria tinha uma coluna na Última Hora chamada Mesa de Pista. Então ele fazia a ronda das boates de Copacabana para comentar quem estava aonde, com quem cantou naquele dia e tal. E Vinícius ia acompanhar ele, porque adorava a companhia dele. Chamava ele Meu Maria, e ele chamava Vinícius de Poesia. Ah, que legal. Eram amicíssimos. E essa ideia, quando ele te descrevia isso na época, boêmia mesmo, ele dizia que era algo como assim, bar em bar, aquela coisa do pessoal que é fã do Garota de Ipanema, como isso foi composto, como ele contou alguma coisa para você dessa era realmente de bar em bar, de estar eles iam, o Antônio Maria tinha por obrigação de ir fazer a ronda nas boates e Vinícius ia junto. E sempre encontrava gente conhecida e não sei o quê. E uma vez eles saíram da boate totalmente de pileque, já estava o dia amanhecendo ali em Copacabana. Eles viram na Avenida Atlântica um homem com uma toalhinha aqui no pescoço fazendo flexão. Naquela época ninguém malhava na rua, como hoje em dia, corre, faz barra na rua. Não, nos anos 50 ninguém malhava em lugar nenhum, aliás, muito menos na rua. O homem fazendo flexão ali. Aí o Antônio Maria falou assim, Poesia, olha aquele homem ali, alguém tem que avisar ele que a mulher já se mandou, como se o homem estivesse transando. Muito legal. Aí ele falou assim, Poesia, vamos fazer um pacto? Vinícius, claro, nem sabia o que era. Nunca vamos fazer movimentos inúteis. Aí Vinícius, tá bom, nunca vamos fazer movimentos inúteis. Gostei. Eu sei que quando ele estava comigo, ele teve um AVC e começou a fazer fisioterapia. E eu comprei uma bicicleta ergométrica dessas, botei lá em casa. Um dia saí para ir no mercado, quando voltei ele estava na bicicleta chorando. Eu falei, o que aconteceu, Vinícius? Eu estou aqui me lembrando que eu estou rompendo um pacto com meu Maria, fazendo movimentos inúteis. Eu falei, inútil não, porque a fisioterapeuta falou que você tem que fazer para você se recuperar 100% e tudo. Além de tudo, essa bicicleta burra não sai do lugar. Então ele era um cara que vivia realmente a vida, ele gostava de pessoas, gostava de estar na rua. E ele tinha algum processo para compor? Ele escrevia todo dia, ele se inspirava? Não, ele não tinha... Eu vi até depois, ele deu uma entrevista que sempre foi assim. Ele podia estar num supermercado que vinha uma ideia na cabeça dele, de uma letra, de uma poesia e tal, ou poderia estar isolado num campo, em Itatiaia, também vinha, entendeu? Não tinha uma regra para compor, nem uma rotina. E do que você viu, ele compunha, alguém mandava a música e ele fazia letra ou vice-versa? Não, no meu tempo, eu vi pouca coisa, porque foi o finalzinho da vida dele, mas eles estavam trabalhando na Arca de Noé. Ele estava com Toquinho na época, né? Uhum. Vinícius já tinha lançado o livro da Arca de Noé nos anos 60, eu acho. E já tinha feito um disco Arca de Noé na Itália, com Sérgio Endrigo e outros artistas italianos. E aí eles resolveram fazer aqui. E aí as poesias estavam prontas, só que Toquinho fazia a música e disse, Vina, não dá para tirar uma palavrinha desse verso para sentar melhor e tal. Fazendo adaptações para... Ele não viu a Arca de Noé pronta, ele morreu antes do lançamento. E fala pra gente, pra quem não conhece, o nome de alguns parceiros famosos que o Vinícius teve. Então. O primeiro foi os irmãos Tapajós, quando ele ainda era estudante do Colégio Santo Inácio, mas já profissionalmente, o primeiro foi Tom Jobim, e logo de cara eles fizeram o Orfeu da Conceição. A peça, o Vinícius escreveu as poesias, os textos, e o Tom musicou e tal. E depois fizeram mais de 50 músicas juntos. Eu não sei, acho que Toquinho tem mais do que isso, mas... Enfim, foi um parceirão e foram amigos até a morte de Vinícius. E depois veio Baden. Baden-Powell, que trouxe uma coisa mais de África para Vinícius. Eles fizeram os afro-sambas e uma coisa de Bahia também. O Baden era daqui, mas tinha muito negócio de candomblé, Depois Carlinhos Lira, que era um garotão daqui de Ipanema, um super melodista.
fizeram muitas músicas juntos, Minha Namorada e Primavera, só essas duas já. Marcha da Quarta-feira de Cinzas, tem músicas inesquecíveis, os dois. Eu sou super fã da Onde Anda Você. Sabe com quem ele escreveu? Hermínio Silva, é um cara, só fez essa música com esse homem. Muito bonita aquela Era um música. dono de uma boate em Salvador. Todo mundo que já teve um grande amor perdido É. se vê andando, né, de bar em bar, né, à procura dos grandes momentos. Que é o que você procura junto com aqueles amores perdidos, né, dos poetas. Você procura aquela pessoa que você era também na época, né? Mas ele teve depois Chico, Edu, Francis Raime, que são 3 da mesma geração, logo depois de Carlos Lira, Baden e tal. Sim. Fez parceria com eles, e Toquinho, que foi uma parceria longa, durou mais de 10 anos, e eles fizeram infinitos shows. Eles inauguraram um negócio que tinha aqui no Brasil, chamava Circuito Universitário, que eles iam fazer show nas universidades no interior e tudo. E... Que maravilha, quanta gente fantástica que você conheceu, né, através disso. E uma pergunta final, até para o pessoal jovem que está assistindo, é muito inspirador ouvir tudo isso aí. O que você diria, você que é uma mulher que viu tudo, com as melhores companhias, foi aos melhores lugares, com a sua experiência toda, as pessoas sonham tanto com celebridade. Você que viu isso de dentro, de fora e ainda trabalha com isso. Na sua opinião, o que traz a felicidade? O que traz a felicidade, querida, é saúde e bons amigos. Tendo isso, é mais de meio caminho andado. O resto aparece. Isso aí. Sejam amigos famosos ou não. Ou não, imagina. Isso aí, maravilha. Gilda Matoso, que entrevista fabulosa. Ai, também adorei conversar com sensacionais, que a gente nunca teria sabido se não fosse através de você. Essa que é a pérola de conversar com alguém que esteve nas suas experiências, que é uma pessoa adorável como você. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado pela oportunidade. Super agradecida pela sua presença no nosso show. A Livraria Strand, em Nova York, fundada em 1927, é famosa não apenas pelas suas 18 milhas de livros distribuídos em vários andares, mas também por suas interessantes estratégias de marketing para atrair clientes. Como, por exemplo, os livros vendidos do lado de fora, de 1 a 10 dólares. Os verdadeiros fãs da livraria têm até mesmo a opção de casar-se cercados de belas edições antigas colecionáveis. Mas adorei mesmo foi experimentar essa super sacada de marketing que pode servir também às nossas livrarias brasileiras. O chamado Encontro às Cegas com o seu livro. As capas são divertidíssimas e para todos os gostos, mas olha que legal! Quando você vira, o livro está completamente embalado e você só descobre o título após a compra. Por isso, a sacada genial de chamar de blind date, encontro às cegas. Assim como quando você vai a um encontro romântico com alguém que você não conhece e que seus amigos arranjaram para te apresentar. Mas a melhor parte da minha visita foi encontrar o Xangô de Baker Street, do nosso querido Jô Soares, em inglês, por apenas R$ 7,50. Retornando de um passeio de barco na famosa cidade histórica de Paraty, fui pega numa tempestade. Ao desviar caminho para chegar no hotel, esbarrei num talento incrível. Parei em frente às janelas do belo ateliê já fechado e descobri que o rosto sorridente lá dentro era o artista. Márcio Franco, residente na cidade há mais de 40 anos, mostrou ser não apenas um talentosíssimo pintor, mas um coração de ouro, convidando essa estranha aqui à sua casa e me dando uma capa de chuva para eu continuar a minha jornada. Voltei no dia seguinte para entrevistá-lo. Oi, Lisa, bom dia. Deixa eu te explicar. Na verdade, o meu trabalho, eu trabalho plantas, frutas e
toda essa fauna e flora da região da Mata Atlântica, que é essa região que Paraty está, né? Paraty está na Mata Atlântica. E aqui tem uma região muito preservada, muito bem preservada. O meu trabalho está super ligado a toda essa fauna e flora. Uhum. Então, aqui são pequenos estudos dos quadros que eu faço maior, porque eu trabalho com rolinhos. Eu faço ele pequeno no pincel, uma aquarela simples e tudo, básica, e depois eu pego o rolinho, cubro a tela com papel e vou trabalhando, recortando e trabalhando. Seria o princípio do stencil, só que aí eu vou trabalhando com estudo, vou olhando a referência para me ter o resultado final. Então eu trabalho sempre ao contrário, eu só vejo o quadro pronto no final, depois que eu termino todo, por isso estudo para me ter essa referência e poder acompanhar até o final. Que aí eu tenho esse resultado mais leve, mais suave que o rolinho dá. E é diferente de eu usar uma outra tinta. Aí eu já posso usar o guache, a base da tinta é o guache. Por isso todos esses estudos. Esse é uma helicônia que tem muito nessa região e esse é o estudo. Aí depois eu te mostro o original, ele pintado com rolinho maior, né? Aí dá para você ter uma ideia da suavidade da tinta que eu consigo com o rolinho, fazendo no quadro grande, né? Num tamanho bem maior. E aí você consegue essa suavidade, essa delicadeza da tinta, que é isso eu consigo no rolinho, essa suavidade eu consigo no rolinho. Que são as musas paradisíacas, bom, só te explicar, esse é o catálogo que fizeram da minha exposição de 40 anos de ateliê em Paraty. Eu tenho um ateliê em Paraty agora há 42 anos. A exposição tem 2 anos e virou um catálogo, virou esse livro que a Casa da Cultura e a Livraria das Marés fizeram. Fizeram um livro para mim. Então tem todo o trabalho, todo o texto bom, tem um resumo geral toda a minha época aqui, de todo o meu trabalho, e do ateliê, da montagem da exposição, de tudo, e como ficou o resultado final da exposição, que é um trabalho que a Casa da Cultura fez, que foi muito bom. Aí tem todos os trabalhos, todos os registros que eles fizeram, e a principal musa paradisíaca, que é a banana, né, que além de linda, ela alimenta, né? E as outras todas são frutas e flores, que é um pouco a base do meu trabalho. Aqui são os pequenos estudos, e aqui deixa eu achar para te mostrar, porque eu estava te explicando do estudo e a pintura. Acho que aqui já consigo te mostrar. Aqui está o estudo e aqui está ele feito com rolinho. Daí está o estudo feito com um pincel pequeno e aqui já está ele trabalhado com rolinho, que eu falo que eu consigo essa suavidade maior com rolinho. Ele é todo feito no rolinho e esse no pincel. Parece tão difícil, Márcio, para quem não está acostumado a imaginar isso do rolinho, da pessoa pintar com o pincel já é difícil, pintar com o rolinho parece ainda mais desafiador. O que te inspirou aí de fazer essa coisa com o rolinho? Foi um professor que eu tive em Minas Gerais, na Lagoa Santa, chamado Sandro de Menezes, e ele trabalhava muito com rolinho e espuma. E aí eu fui aprendendo a técnica um pouco com ele, e a partir daí eu comecei a trabalhar só com rolinho. Olha, aqui tem mais ou menos, tá vendo? Eu cubro a tela, vou recortando e colando e vou pintando com rolinho, vou trabalhando com rolinho, mas que vai dando esse efeito final. E aqui, ó, tá vendo? À medida que eu vou usando as formas, eu uso essas formas para trabalhar, eu vou trabalhando vários tons. Aí no final acaba ficando essas camadas grossas, assim. Eu acabei de jogar fora o limpo, eu prefiro guardar. Guardar eles como... E acaba ficando como arte também, né? Exatamente, aí faz parte da decoração do ateliê. Tudo é arte, né, Márcio? Com certeza. Isso aí. Com certeza. Olha, esse aqui que eu te mostrei tudo no ateliê é esse aqui pronto. Que já lindo. tem, ele é de 91, ele é de 91, então ele sofreu todo esse tempo que a gente vive aqui de umidade, mas
É exatamente isso, é essa suavidade que eu te falei que eu consigo e o tamanho do trabalho. Por isso que Lindíssimo. eu faço isso tudo pequeno. Maravilhoso. Está aqui na pousada do Sandy, que é uma das mais maravilhosas aqui em Paraty. Então, prestigiando aqui a arte do Márcio. Obrigado. Muito obrigado pela Obrigado sua a você. entrevista maravilhosa. Obrigado a você, Maria. Não deixe de conferir a página pessoal deste artista fantástico que representa tão bem o Brasil no mundo global. Se você é brasileiro e adora cinema, sua história pode virar filme. No fim de 2024, aconteceu o primeiro Festival Brasileiro de Cinema Celular em Nova York, do qual tive a honra de me tornar diretora e curadora de roteiros ao lado do cineasta e professor de cinema da NYU, Carl Bardosh. Com nossas aulas e apoio didático, 11 brasileiros que nunca haviam feito um filme antes criaram mini curta-metragens de 3 minutos. Suas histórias foram levadas para Cannes, onde competiram com candidatos de países como Estados Unidos, Rússia, Índia e outros. A brasileira Angelita de Paula, presidente da Fraternidade Sem Fronteiras USA, foi a vencedora do Mundial da categoria, trazendo muito orgulho para nós. Angelita faz várias missões na África e seu filme vencedor conta as dificuldades das mulheres do campo de refugiados de Dzaleka. Angelita já saiu de Cannes com convites para exibir seus filmes em festivais nos Estados Unidos e na Grécia. Este ano, o festival abriu-se também para brasileiros vivendo em qualquer lugar do mundo, que receberiam consultoria gratuita para transformar suas ideias em filmes vencedores. Os 3 ganhadores do segundo festival foram revelados na cerimônia no último dia 21 de novembro, em Manhattan. O terceiro lugar foi para Rodrigo Sampaio, do Rio de Janeiro. O segundo, para Janete Mariette, de Chapada do Norte, Minas Gerais. E a grande vencedora foi Isabela Adão, residente em Nova York. Como mencionamos, a Isabela foi a vencedora agora no último 21 de novembro do segundo Festival de Cinema Celular em Nova York, em parceria com a NYU. E ela será a nossa representante brasileira em Cannes. Isabela, fala pra gente como é que foi a emoção de estar nesse evento agora ali conosco e ganhar esse prêmio. Foi completamente incrível. É uma emoção que eu nunca tinha sentido antes de ganhar o primeiro lugar. Então, é uma memória que eu vou levar para o resto da vida. Foi espetacular. Que maravilha! E sem dúvida, muito merecida. Para os que ainda não assistiram, deixaremos o link para o filme da Isabela. Esteve presente no voto popular, muito bem votado, primeiro lugar aqui em Nova York e, com sorte, primeiro lugar também em Cannes em maio do ano que vem, competindo com países do mundo inteiro, né, Isabela? Exatamente. Vamos a essa grande rodada. Isso aí. Você está animada de ir para Cannes, imagino, né? Extremamente. Era um sonho que eu já tinha, já existia dentro de mim. Não sabia como que eu ia chegar nesse lugar, mas eu tô no céu, é surreal. Que maravilha. E achei, foi um filme assim muito emocionante, muito bem escrito. Essa modalidade, para quem não assistiu ainda, é de 3 minutos. E não é fácil contar uma história com um bom começo, meio e fim em 3 minutos. Então, isso é uma habilidade extra que esses novos cineastas brasileiros estão nos demonstrando. Então, para quem não assistiu ainda, e altamente recomendo que assistam, Isabela, conta pra gente, em poucas palavras, qual foi a história retratada no seu filme? Bem, a história retratada no meu filme foi a minha história de como eu cheguei aqui nos Estados Unidos através da minha mãe e de toda essa herança e bagagem que a gente tem de trabalhar duro, ser ambiciosa,
sonhar grande e como eu enfrentei uma batalha contra o câncer no meio desse sonho e como isso me transformou de dentro para fora e o que eu posso dividir de aprendizado sobre essa fase. O que você diria para pessoas que queiram escrever um livro ou fazer um filme baseado em suas experiências? Baseado no que você aprendeu fazendo esse filme, que dica você daria ao novo diretor ou ao novo escritor? A maior dica que eu daria é nessa mesma linha de valorizar o tempo e estar presente, valorize o que está ao seu redor. Se você está tendo uma conversa incrível, começa a gravar. Se você está num lugar belíssimo, começa a gravar. Se você está num lugar onde você nunca esteve antes, ou pessoas como você nunca esteve antes, por exemplo, eu me encontrei numa sala de espera de um hospital top no meio de Manhattan. Eu me sentia quase turista, porque eu comecei a gravar. E isso me inspirou a gravar e documentar outros momentos inusitados que eu não teria gravado ou capturado se eu não tivesse tido essa primeira faísca de inspiração de nossa, vou capturar isso aqui agora. Então, estar presente e enxergar a beleza de onde você tá só depende de você. Grave. No máximo, você deleta depois, mas é melhor ter do que não ter. Isabela, estamos muito orgulhosos de termos você nos representando, representando o Brasil em Cannes, mais uma vez, em nome de todos os nossos patrocinadores, da NYU, da MNN TV, de todos nós que colocamos esse projeto junto. Gostaríamos de te parabenizar, você muito nos engrandece com a sua história, tá bom? Parabéns e, pessoal, vamos assistir o filme e torcer pela Isabela. Isabela, muito obrigado pela sua presença no nosso show. Eu que agradeço. Muito obrigado. Se você tem uma ideia brilhante e precisa de ajuda para transformá-la em filme, participe do nosso programa educacional gratuito com aulas sobre roteiros e cinematografia. Inscreva-se no nosso canal do YouTube para saber das aulas e apoiar esta iniciativa. Assim, poderemos continuar educando novos diretores e patrocinando festivais de cinema para brasileiros. Chegamos ao final de mais um programa e gostaria de agradecê-los pela audiência. Nosso programa tem um setor de produção, onde, se você acha que conhece alguém que tem uma entrevista interessante ou um assunto relevante para a sua comunidade, por favor, entre em contato conosco. Estamos aqui para ajudar. Até a próxima.